Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro, tu conhece tua história de conquistas e vitórias, nunca mais te esquecerá. Cruzeiro, tua história é tão bonita, faz parte da minha vida, os meus filhos vão voltar. Fala galera, canal La Mecha Negra com vocês aqui nesse domingão, calorão danado, mas estamos aqui para comentar o resultado do Cruzeiro ontem. Graças a Deus veio a vitória, né? E estamos, como se diz, respirando nesse campeonato. Começamos a respirar. Deu aquele por enquanto, né? Estamos fora da zona de rebaixamento. Somos o 16º, a 2 pontos do Bahia e a 6 pontos de, como se diz, né? Cravar a permanência na Série A. Um jogo onde um time nervoso dos dois lados, né? O Fortaleza querendo dar uma resposta para sua torcida e o Cruzeiro procurando não perder o jogo, com medo de se expor e sair de lá com a vitória vexatória. Foi o que me pareceu o jogo do Cruzeiro ontem. Nada a questionar, mas é o que temos que ressaltar. O time do Cruzeiro, cara, jogou um jogo de 90 minutos, né? Um jogo de 90 minutos, o Cruzeiro jogou 20 minutos ali de bola, os 20 minutos finais, que foi quando o time começou a sair um pouco mais e apresentar um pouquinho mais de perigo ao Fortaleza, antes do gol. Bruno Rodrigues já tinha perdido umas 2 oportunidades de levar perigo, né? Mas, ao meu ver, conseguiu fazer o seu gol, que no primeiro momento foi invalidado pelo VAR, ou pelo seu bandeirinha. E ele tá ali para isso, galera. Ele tem que levantar a bandeira se ele vê que é suspeito. E foi um lance bem difícil. Uns vão falar, não tá, outro tá. Cara, é um lance que uma hora vai dar, outra hora não vai dar. Isso é fato. Tem hora que dá, tem hora que não dá, velho. A gente não tem uma política certa de quando é e quando não é. Mas que bom que desta vez foi a favor para nós. Contra o Coritiba fizemos, mas foi marcado impedimento. Você vê que o lance era muito complicado, né? Eu acho que lances assim que você não tem uma distância muito alta das linhas, eu acho que seria um padrão. Se as linhas estiverem muito próximas, encostando uma na outra, juntas, um do lado da outra, segue o jogo. Dá como posição legal. Sabe por quê? Porque a imagem, às vezes, ela distorce muito em certos detalhes e você não consegue definir quem tá e quem não tá. Fica parecendo um lance meio complicado. Então, se ficou muito próximos as linhas, ali você vê que é uma questão de milímetros, dá o gol, dá o gol. O que a gente brigava antes era que lances que o cara tá 1 metro de distância, era marcado um impedimento atrás da linha da bola.
ou atrás do seu defensor. Lances quando o cara tava quase que uns 50 centímetros afastado do jogador, era lance normal, véio. Você entende? Então acho que lances assim, em que há uma dificuldade muito grande de determinar se tá ou não tá, segue o jogo, gente. Dá o gol, dá o lance, que aí acaba com essa situação dos times, sabe? Porque eu penso que o cara, a ponta do joelho dele tá um pouquinho à frente, cara, o cara tá na mesma linha, Zé. O cara tá na mesma sintonia ali com o cara. Tá na mesma linha. A ponta do joelho, às vezes o cara é mais gordo, o outro é mais magro. E aí? Às vezes o cara é maior, o outro é menor. E aí? Pô, velho, ali são lances que eu acho que pra mim, se der o gol, que aí acaba com esse negócio de é ou não é, entendeu? Acaba esse questionamento, que às vezes a gente fica questionando, mas tá tão próximo, tá tão próximo. E aí por um detalhe tá impedido. Aí o outro tá tão próximo, tá tão próximo. Por outro detalhe, dá o gol. Causa uma revolta. Culpa de quem? Da CBF, que não define um padrão de impedimento. Uma hora vale o gol, outra hora não. Mas, voltando aqui a falar do jogo do Cruzeiro, e dessa situação boa até o momento, de estarmos respirando fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro conseguiu seu objetivo, que era pontuar, e pontuou bem, que se era para trazer um ponto, trouxemos mais 3 pontos, né? A gente foi buscar e buscamos mais 2 a mais. Somando assim 3 pontos a mais, chegamos aos 40 pontos. E é engraçado, galera, o Cruzeiro é o único time ali na parte mais baixa, colando na zona de rebaixamento, que tem um saldo positivo. O resto, ali, saldo tudo negativo. O time do Cruzeiro ontem não fez uma boa atuação em termos de tático, técnica, mas teve vontade. Nas poucas bolas que o Cruzeiro, no segundo tempo, digamos de passagem, que no primeiro tempo, acho que ficou bem claro para todo mundo que Nicão, Vital e... qual que era o outro? O jogo aqui, saiu o terceiro lá também? Papagaio. Não serve para jogar no Cruzeiro. Não dão gás para jogar no Cruzeiro, né? E ficou claro também que a partir do momento que eles saíram e um deles, que era o Vital, e entrou o Japa, o Cruzeiro melhorou drasticamente, principalmente quando o Japa entrou no jogo, que foi um fator novo, um menino com personalidade, um cara que não tem medo do jogo, tomou o amarelo cedo, continuou o jogo, não aliviou em momento algum, você entendeu? Buscou o jogo o tempo inteiro. Isso a gente tem que destacar. Agora, vamos lá. O jogo em si. Achei que a escalação inicial do seu Paulo Autuori foi tentar mexer com a mente dos jogadores, dar ali a impressão de que ele quer trazer todo mundo para dentro, todo mundo para o meio, para todo mundo ficar ligado, mas fica claro que os jogadores que estão acostumados a fazer as mesmas coisas, a jogar do mesmo jeito, não vão render com o Cruzeiro esse ano. Seu Vital já passou da hora de ficar afastado do Cruzeiro por um período, porque o Nicão ficou afastado, Gilberto está afastado, e a gente deixa o cara numa situação igual deixou. Não, vai jogar, que não vai não sei o que. Não vai, cara. Vital não vai jogar. Vital não vai entrar pra dentro, não vai sair daquele futebol que ele tá jogando. Inclusive desejo melhoras para ele pelo problema que ele teve no braço, né? Mas que se puder ficar afastado com esse probleminha por 5 jogos aí, vai ser bom, tanto para ele mesmo
para a pressão que ele está sofrendo ou situação que ele está passando mudar, quanto para o Cruzeiro testar jogadores com mais vontade, com a mente melhor. Fica claro também que o Matheus Pereira não pode ser reserva nesse time do Cruzeiro. Ah, mas o Matheus Pereira até agora não mostrou nada. Cara, eu confesso a você e concordo com você também que realmente ele não mostrou aquele jogador, mas você vê que ele tem diferença, você vê que a qualidade dos passes dele é melhor, eles sempre tentam pegar o melhor jogador em posição de ataque, ele sempre procura o jogo, né? Acho que falta ele um entrosamento melhor, não só com o elenco, mas um entrosamento no futebol brasileiro, de que tem que ser intenso o tempo inteiro, tem que, na hora que tiver sem a bola, tem que marcar, tem que correr e brigar por ela o tempo inteiro, dar carrinho, buscar, né? Não só trotar dentro de campo, que é isso que a maioria dos jogadores do Cruzeiro tem feito, passando pelo seu Vital principalmente e pelo seu Nicão, que o Cruzeiro tem trotado muito dentro de campo. E ele tem que mudar essa chave, colocar mais competitividade no seu futebol. E acredito que também quando os jogadores de frente começar a entender o que o Cruzeiro quer, o que o Paulo Autuori está querendo, o futebol dele encaixe melhor. Porque você, como diz galera, Paulo Autuori não é aquele treinador que está com a carreira lá em cima. Porque se tivesse, não estaria treinando outros times e não seria diretor técnico hoje. Também não é a escolha dele ser treinador no futebol brasileiro. Ele já deixou claro isso, que ele não é treinador nesse momento. Ele está como treinador do Cruzeiro, né? E mostra também o que é um treinador que é experiente, que tem culhão, por mais que ele não tenha feito bons trabalhos até aqui, nesse momento, no recorte de uns 5 anos mais ou menos, mas é um treinador que ele tem culhão, é um treinador que ele vê futebol, conhece futebol e sabe cobrar do atleta o que o futebol pede em tal momento. Ele pede para o atleta fazer o futebol que o time precisa. Claro, ninguém esperava que o Cruzeiro, com um treinador, ia mostrar um futebol diferente, que os caras iam mostrar técnica, que ia começar aquele ataque rápido, aquela marcação-pressão e tudo mais. Todo mundo sabia que o cara chega, a diretoria do Cruzeiro está montando esse sistema para poder trazer mais tranquilidade para os caras, e que seria um jogo muito mais no coração do que na razão. E é o que aconteceu. O gol do Cruzeiro foi marcado muito mais em um momento em que a razão do Fortaleza se esvaziou. A mente que o Fortaleza tinha no início do jogo foi se perdendo com os gols perdidos e com a anulação de alguns, a jogada não saindo. Então foi que a concentração do time foi se perdendo naquele momento. O Cruzeiro se beneficiou, um passe do Matheus Pereira para o Ian Lucas, num espaço futuro, vazio, uma enfiada de bola muito bacana, né? Mostra onde está o talento dele, mostra quando o jogador está sintonizado com aquele passe dele, vai encontrar facilidade. E o Ian Lucas, cara, que no primeiro tempo estava muito ruim, mas pelo menos estava tentando alguma coisa, estava buscando entregar alguma coisa, mas eu acho que o Ian Lucas precisa melhorar demais o futebol, principalmente na parte da atenção, da ficar ligado o tempo inteiro, na marcação, na roubada de bola, nos toques, na saída do jogo, que eu acho que ele ainda se perde um pouco no decorrer dos jogos e precipita muito seus passes, onde entrega muito bola no pé do adversário, e quando você faz isso você acaba, né, colocando em risco, em xeque toda uma partida por causa desse momento. Mas o passe dele foi na medida. Senhor Bruno Rodrigues, vou falar uma coisa para o senhor, não é a sua função
mas o senhor sabe. Se posicionar um pouquinho mais atrás para receber uma bola dessa. Que essa bola que você recebeu, se você tivesse um pouquinho mais atrás, faria o gol do mesmo jeito. Você se precipitou, talvez na vontade, naquela de não perder a oportunidade de fazer o gol. Talvez quase, graças a Deus, a tecnologia foi a favor nossa no jogo de ontem. O gol foi validado, mas fica aí a situação. Vamos ter calma, vamos olhar o adversário. Se estamos um pouco à frente, vamos dar um passinho, vamos esperar o adversário dar um pouquinho antes do passe para receber a bola, saber onde a bola vai, antes de correr atrás dela. Não é ela que tem que correr, não é você que tem que correr atrás dela, é ela que tem que vir até você, né? Então, ali o Bruno Rodrigues fez o gol, e é isso mesmo, tem que bater, é não pensar muito no onde vai bater, ou fazer jogadinha de efeito. Não, chegou para bater de uma vez, já bate pro gol, clareou, chuta pro gol. Ontem o senhor teve ainda, antes do gol, o senhor teve umas 2, 3 arrancadas, que o Matheus Pereira colocou o senhor em uma disputa entre o zagueiro e o goleiro dentro da área, que era para você ter chegado batendo, mas você não chegou batendo, você ainda atrapalhou-se com a bola, talvez pelo fato de não ser a perna, não estar na perna boa, mas se bem que estava na perna boa, né, a direita, né, mas o senhor se atrapalhou naquele lance, poderia ter criado alguma coisa e não criou nada, foi desarmado tão fácil que o Fortaleza saiu tocando como se não tivesse ninguém ali. E teve uma outra que o senhor, num contra-ataque, não soube o que fazer com a bola, entregou, praticamente deu um passe assim, forçado, uma situação que era toda do Fortaleza. Se tivesse segurado mais a bola, teria feito uma jogada que levasse mais perigo, ou então ao mesmo o gol naquele momento. Mas que bom que o senhor acertou a bola do jogo, né? Quero destacar também, né, galera, a participação do Rafael Cabral nesse jogo. Pela primeira vez no final do jogo eu vi o Rafael Cabral sair do gol, largar a pequena área e sair e socar a bola. O bracinho de jacaré, num jogo lá, teve uma hora que ele saiu e jogou a bola para isso. É isso que nós queremos, Rafael. Nós não queremos um goleiro plantado entre as linhas ali, fazendo a defesa que dá e saindo tocando que dá. O senhor quase entregou o ouro, mas não era a noite do Fortaleza fazer aquele gol, não. Ainda bem que não fez, porque senão a torcida ia cair de peso ainda maior para cima de você. Então, mas ontem o seu Rafael Cabral foi uma peça importante quando o Cruzeiro, quando a defesa falhou, ele estava lá. Assim como foi também no jogo passado contra o Curitiba, em que ele salvou em muitos momentos quando a defesa falhou, mas teve uma lá que não tinha como. O jogador pegou aquela bola de primeiro, não tem como o goleiro pegar. Foi o mesmo gol do Bruno Rodrigues, né? Uma jogada rápida, o goleiro não espera aquela bola de uma vez. Ninguém esperava que o Cruzeiro ia falhar naquele minuto uma bola cruzada de longe, mas falhou. Então ontem o senhor foi peça fundamental, saiu da pequena área, faz isso mais vezes. Se você vê que é melhor o senhor sair para evitar um gol, uma ação perigosa, faça, que a torcida vai observar esse tipo de ação sua, né? Daí mais segurança ainda a esse gol do Cruzeiro. O Lucas Oliveira, mediante o que eu tenho visto no campeonato do Cruzeiro até então, do Neres principalmente, acho que o Lucas Oliveira pede para ficar no lugar do Neres. Não vou falar do João Marcelo, para ele ser o titular, porque ele fez 2 jogos pelo Cruzeiro. Um contra o Corinthians, que ele entrou, e um ontem. E que o jogo dele ontem, que era de rebater, ser um cara que ia rebater as bolas, funcionou. Ele se posicionou no lugar onde o Fortaleza toda hora mandava a bola, ele foi rebatedor. Não sabemos durante o jogo onde que ele vai ter que sair mais para o jogo, tocar mais a bola, se posicionar melhor, marcar mais, se vai ser
tão bom quanto foi a jogada aérea dele ontem. Mas então, o seu Lucas Oliveira hoje, eu tenho que ser justo, né, galera? Pede passagem pro lugar do Neres. Assim como o Neres pediu passagem quando o Lucas Oliveira estava ruim, hoje o Neres não está muito bem. Tem falhado muito no decorrer dos jogos. E o Lucas Oliveira ontem mostrou uma qualidade que está em falta do Cruzeiro, que é a saída de bola. Apesar que ele deu duas entregadas ontem bacana demais, mas é aquele negócio, o zagueiro que tenta sair, que tenta dar um passe mais qualificado, ele vai errar o passe em determinados momentos. Cabe à defesa do Cruzeiro estar atenta a isso e se recompor rapidamente para o time não sofrer por causa desse erro. Detalhe, vamos destacar aqui o Japa, como já tinha destacado, mas vou dar um destaque maior para ele. Aquilo que a torcida vem cobrando de dar oportunidade para a base é por causa de ações como a dele ontem. Um jogador com fome, um jogador querendo o jogo e um jogador mais tranquilo, com a mente mais tranquila para jogar a bola. Então acho que ontem, ao meu ver, eu não colocaria o Arthur Gomes. Acho que o Arthur Gomes está devendo e a dívida dele está grande demais. Tem hora que ele dá uns lampejos e faz uma jogada boa, faz. Mas de lampejo a gente não pode ficar vivendo de futebol o tempo todo. Nem sempre vai dar certo. Precisa dele ser mais agressivo. Ontem o Bruno Rodrigues, quando foi pro lado dele, levou muito mais perigo do que ele mesmo jogando na área dele. Então, se nós vamos sacrificar o Bruno Rodrigues jogando como centroavante, a gente precisa de um jogador que joga ali pela esquerda ou que vai lá para a ponta direita, faz a movimentação e esteja atento a essa jogada, esteja confiante, tire um pouco da responsabilidade do Bruno Rodrigues de levar perigo ao zagueiro adversário. Chuta mais para gol, busca mais a jogada individual, fica mais ligado na bola, esconde mais ela, seja mais difícil tirar uma bola sua do que tem sido, né? Então, galera, como disse, Cruzeiro jogou pro gasto, esperou um erro do Fortaleza, fez o gol e aí, como é de se ver um treinador que tem maturidade, um treinador que é cascudo, ele tira o Bruno Rodrigues, coloca o Fernando e o João Marcelo junto. Ele povoou ali o meio de campo e a zaga. Faltava ali um termo de 10 minutos, 13 minutos que foi o jogo ali em diante. E o Cruzeiro estava ganhando o jogo. Fortaleza já estava atordoado por causa daquele gol e iria vir para cima do Cruzeiro como veio para tentar o empate. Porque antes de sair dali com empate, que foi a derrota, que era pior, a pressão ia ser maior, né? Mas o Cruzeiro se fechou, saiu só na boa e conseguiu segurar essa vitória. Um treinador que não é de ficar gritando na beira do campo, como ele mesmo diz, que a gente acha que o que está gesticulando ali, está abrindo os braços, esse é o que está trabalhando. E nunca às vezes é o que está fazendo alguma coisa. É muito mais, realmente ele tem razão quando em situações dessas a gente olhar sempre o cara que está fazendo, correndo, batendo, não está arrumando nada. A gente tem que olhar o cara que está buscando fazer o que o jogo pede, que está buscando fazer aquilo que a torcida espera. Tem que ser agressivo e não aquele cara que tá correndo, tá brigando, tá não sei o que, mas no decorrer, no frigir dos ovos, não tá arrumando nada. Não tá fazendo nada. Só corre quando alguém tá olhando para ele. Quando não tá olhando, ele tá andando, né? Então, o Paulo Autuori ontem foi muito inteligente. Vamos esperar o próximo jogo agora contra o Vasco da Gama, que é no Mineirão, infelizmente sem torcida, por causa de vândalos. Hoje o Brasil tá assim, né? O errado faz as coisas e o que tá certo é o que paga as contas. Quem paga a conta é aquele que faz o certo. Então a gente hoje está colhendo esse tipo de situação. O time do Cruzeiro não tem culpa
dos vândalos que foram a Curitiba. Da mesma forma, o Curitiba não tem culpa de quem entrou dentro de campo para brigar e para prejudicar o time, né? Mas, tipo, todo mundo sabe quem deve ser punido. Até mesmo a justiça sabe quem deve ser punido, já sabe como punir. Mas como leva tempo, leva dificuldade, leva trabalho, vamos no mais fácil. Vamos punir o time, vamos punir o torcedor de bem. O Cruzeiro vai estar sem torcida, dentro do Mineirão, um jogo de 6 pontos, em que o apoio da torcida era fundamental para o time buscar essa vitória. Mas, que mesmo que a torcida não vá, jogadores do Cruzeiro busquem a vitória, mostrem raça, guerra, guerrilhar o tempo inteiro nesse jogo. Vamos buscar essa vitória, porque se ela vier, vamos a 43 pontos, ficaremos em 13º, afastaremos ainda mais do Bahia, colocaremos mais 5 pontos à frente do Bahia, esperando apenas o Goiás, onde pode tudo acontecer e o Cruzeiro sair de lá também com a vitória. Dá para sair com a vitória com o Goiás? Dá, se jogar com vontade, se agredir o espaço e se não perder oportunidade de gol. Ficar ligado o tempo todo, dá para a gente vencer os 2 jogos que vem aí. O jogo que eu achava que não daria para vencer seria o jogo de ontem, contra o Fortaleza, que era um jogo difícil, contra um adversário difícil na casa do adversário, com o Cruzeiro ainda buscando se acertar. Mas futebol ele não é exato, ele tem suas peculiaridades, o qual ocorreu ontem a vitória do Cruzeiro. Então, galera, durante a semana vamos acompanhar esse treinamento do Cruzeiro. O Cruzeiro joga quarta-feira e vamos ficar na torcida para ver se o Cruzeiro consegue respirar ainda mais nesse Campeonato Brasileiro e a gente ficar tranquilo para o ano que vem e planejar melhor. Vamos ficar claro, galera? O Cruzeiro não cai, beleza. O ano deu certo, era isso mesmo? Não. Seu Ronaldo, fica aí a situação. Os erros cometidos esse ano, o pensamento de montar um time igual montou esse time, que fique bem claro que esse time que o senhor montou está tendo que contar muito em alguns momentos com a sorte do que com a qualidade de seus atletas. Precisamos sim de uma melhoria nesse time, precisamos sim de uma melhoria para o ano que vem, porque não dá para passar mais um ano sofrendo para se manter na Série A. O ano de 2024 está aí para o Cruzeiro se reafirmar ainda mais na Série A e se reafirmar forte. Passar um ano, não precisa ganhar título, não precisa ir para Libertadores, mas passar um ano igual, por exemplo, quem aqui? Igual o Cuiabá, igual o próprio Fortaleza, que para mim não vai cair, está passando por um momento pós-perda do título, né? Os jogadores ainda tentando entender o que fizeram de errado, mas ficar um ano tranquilo na Série A. Opa, esse ano o Cruzeiro não está sofrendo. Esse ano estão fazendo um campeonato atípico, mas não estamos sofrendo. Ponto. Então vamos melhorar nossas contratações, vamos buscar jogadores que realmente não se escondem no jogo, jogadores que aguentem a pressão durante o campeonato e jogadores que resolvem. Para passarmos um ano tranquilo na Série A. E se Deus quiser, nós não vamos para a Série B. A minha esperança voltou, galera. Em vista do jogo passado, que eu já tinha desistido, com o Paulo Autuori hoje, minha esperança tá melhor. Não pelo que ele tirou da água pro vinho, mas porque ele tem uma mentalidade diferente do treinador que aí estava. Ele sabe olhar um jogo de futebol. Ele sabe modificar o time para conquistar o objetivo durante a partida. Então, quero agradecer a você que tem se inscrito no meu canal, tem se comentado, tem visto, tem feito muitas lives aqui por enquanto. E as lives têm dado um retorno bacana, o pessoal tem assistido, compartilhado a resenha e estamos aqui. Espero que vocês continuem aqui a apoiar esse canal, apoiar esse crescimento e vamos embora, quando tiver a live, entra lá para a live, vamos fazer uma resenha.
Tem coisa melhor que os cruzeirenses acabam batendo papo, conversando, né? Eu colocando as minhas ideias, vocês colocando a sua. Em breve eu vou colocar aqui uma live em que os torcedores vão poder participar ao vivo, né? Eu estou tentando auxiliar essa situação das lives primeiro, melhorar, né, a qualidade, e conto com você para esse canal estar crescendo. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo, se inscreva e quarta-feira tem live, viu? Do Cruzeirão Cabuloso. Então, galera, tá aqui meu abraço. Uma semana mais tranquila pra gente agora, mas ó, a batalha nós vencemos ontem, mas a guerra continua. Quarta-feira tem mais. Como diz o grande Ricardo Goulart. Quarta-feira tem mais, galera. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e vamos lá que o Cruzeirão é isso aí. Zero!